Você já ouviu falar nesse prato aqui, ó? Garbanzos ao estilo turco? Pois é, se você não ouviu, hoje nós vamos te ensinar o que é este prato, que na verdade é tão simples, não é? Tô recebendo hoje aqui esse chefe querido, o chefe Gastão Mota. Seja bem-vindo, chefe. Obrigado, Bárbara. Prazer estar aqui com vocês. Muito feliz de estar aqui pela primeira vez. Esse programa maravilhoso. E é um prato realmente, olha só. Seu nome é assustador, mas não é, né? É muito, né? Mas olha só, é só grão de bico, tá, gente? É tranquilo. Ele tem ali ele é um prato espanhol, mas tem um pezinho ali na Turquia. O grão de bico é de origem árabe, né? Então a gente vai fazer uma mistura de tudo isso aqui hoje. Tá. Então nada mais é, gente, do que um prato de grão de bico, certo? Grão de bico. Grão de bico. Olha que bonito, tá um cheiro delicioso. Não tá? E essa carninha aqui que ele vai ensinar a gente também a fazer, ele marinou aqui. Foi marinado antes. O tempero tá subindo aqui, tá bom demais. Antes da gente começar a fazer a receita, chefe, vamos passar os ingredientes para quem está nos assistindo? Coloca na tela para mim, por favor. Ó, você vai precisar de 250 gramas de grão de bico, 500 gramas de carne bovina, pode ser alcatra, meia xícara de vinagre de vinho, 2 dentes de alho picado, uma folha de louro, uma colher de sopa de açúcar mascavo, uma cebola, um pimentão vermelho ou verde, uma pimentinha dedo de moça e é opcional, tá bom? 3 colheres de sopa de azeite de oliva, meia xícara de caldo de carne, 2 colheres de sopa de extrato de tomate, uma colher de sopa de mix de ervas secas, que aí a sugestão é tomilho, orégano e manjericão, 1 litro de água, sal e pimenta do reino a gosto, tá? Então esses são os ingredientes que você vai precisar para fazer essa receita. Agora sim, chefe, com você. Bárbara, olha só, até parece que é muita coisa, né? A pessoa até assusta, fala assim, nossa, já não vou nem querer fazer. Mas não, calma, tá, gente? Isso daqui é sugestão. A gente tem várias formas de fazer, você vai poder fazer com o que você tem em casa, inclusive, tá? A carne, começando por ela, inclusive, você pode marinar antes ou não. Marinar é uma opção. Tá ela marinadinha aqui. Tá vendo? Ela fica assim mais dessa cor aqui porque ela tá aqui marinando desde ontem. Mas se você pôr para marinar meia horinha antes, ela já vai pegar mais sabor. Já pega o sabor aqui. Tá? Aí você marinou ela com o quê? Só pra gente saber. É aquela marinada básica. A gente usa um ácido, algo que dê acidez. Pode ser o vinagre. Aqui eu estou usando o vinagre de vinho, mas você pode usar o vinho, você pode usar o limão. Né? Aí você precisa de algo, de alguma gordura. Pode ser azeite, pode ser um óleo de girassol, qualquer óleo que você tiver. E algo que dê sabor na carne. Esse sabor vem de uma erva fresca, né, com alho, ou a erva fresca, ou até mesmo a erva seca. Então você fez essa mistura do tripé ali, gordura, acidez e sabor. Tá? Misturou, deixou ali por meia hora, já vai ficar legal e você já vai poder usar, tá bom? Faz isso de um dia para o outro, certo? De um dia para o outro, ou meia hora. Começou meia hora, já está ótimo. Esse grão de bico, que olha só esse grão de bico, como ele é pequenininho, e depois de hidratado, como é que ele fica. Olha a diferença. Vamos mostrar, né? Aqui, ó. Tanta mãozinha assim pra gente mostrar. Dá pra ver aí? Tá escorregando um pouquinho, mas vai dar. Ó, pronto. Espera aí um pouquinho, segura aí. Ó lá, ó. Olha lá, ó. E esse aqui, ó, é o que você compra no mercado, né, chefe? Vou até pôr pra cá. E esse aqui é depois de hidratado. Quanto tempo pra ele chegar nesse tamanho que aí, é o que a gente geralmente vê? Essa é a parte mais demorada. Aí a gente deixa daqui da noite... coloca de noite e na manhã seguinte você já pode usar. Vamos colocar 12 horas... 8 mais ou menos como a gente faz com feijão, né? Isso. A gente deixa de um dia para o outro para ele poder tirar aquele gás. O mesmo processo do feijão. Tá, legal. Vamos lá. Então aqui, como eu já marinei com alho, eu vou dispensar o alho. O louro eu coloquei na marinada. Tá. O vinagre eu já coloquei na marinada, tá? E esse açúcar mascavo... Isso daqui também é opcional, tá, gente? Ah, você colocou na carne Sabe também. por quê? O açúcar mascavo, ele vai reduzir a acidez. Se você gosta de acidez, você não coloca. Você deixa. Você deixa. Tá. Se você gosta dele um pouco menos ácido, aí você usa o açúcar mascavo para dar esse equilíbrio. Tá. Como eu já coloquei tudo isso aqui na carne, eu não vou usar no refogado. Tá. Nem o alho, nem nada disso daqui. Esse aqui tá você bom? já colocou, então ótimo. Se vocês não fizerem essa marinada antes, aí vocês vão ter que usar o alho na hora ali de refogar. Tá. Ó, a carne
ela tá nos pedaços grandes. Essa carne aqui é alcatra, tá? Ó, ela ficou marinando, então ela fica assim, tá vendo que por dentro ela tá quase que curada? Quase que, né? Olha lá, ó. E eu vou cortar ela em cubinhos assim. Tá. Essa receita é legal fazer ela em cubos, então. Em cubos, por isso que eu uso a alcatra, que é uma carne mais fácil de você cortar em cubos. Molinha, né? E marinadinha parece que ela fica mais fácil ainda de cortar. Fica até mais molinha mesmo. Ela fica ela vai cozinhando, muito mais querendo macia. ou não, né? Por causa do vinagre, né? O vinagre já dá já inicia aquele processo de cozimento dela. Certo. E chefe, me conta um pouquinho da sua história. Eu sei que você já cozinhou muito na televisão, né? A gente tem alguns... O pessoal já me conhece aí de outros, né? Como é que foi esse início, assim, que você começou a cozinhar na TV? Conta um pouquinho. Na TV, eu já faço um outro programa no outro canal, já uns 2020, 2019, já nem sei fazer mais conta. Uns 3, 4 anos. Uns 3 anos aí. O pessoal me conhece de lá. Tá. Mas eu já cozinho mais de 20? Mais de 20. É que eu vou entregar a idade, né, Bárbara? Mas eu fiz 49. Vamos falar mais de 20 que a gente entende que é isso, entendeu? Pronto. Não tem problema não, eu fiz 49 anos esse ano. Tá super olha jovem só, ainda, chefe, pelo amor de Deus. Eu até gosto de falar justamente para ouvir isso, tá jovem. Pra queimar ainda. Né? Fui avô esse ano, tá tudo certo, tudo certo. Como chama? É netinho ou netinha? É uma netinha, chama Alice, linda, maravilhosa. Um beijo pra Alice. Quantos aninhos? Um aninho ela vai fazer? Não fez ainda, vai ela fazer nasceu esse ano agora. Nasceu vai agora. fazer um aninho. Ai, que delícia. Imagino que você deve ser um vovô. Sou babão. Sou mesmo. Verdade. Você é aquele que faz a comidinha. Ai, não, eu que vou fazer a papinha. Adoraria. Eu que vou cuidar. Mas como minha filha mora no interior de São ela Paulo. Mora longe de mora você. longe. Poxa. Mas por isso que tem o WhatsApp. Né? Ainda bem, né? Tem a internet hoje para ajudar a fazer isso. Tem, é verdade. A internet aproxima muito a gente, né? Mas no buffet, a gente tem um buffet há mais de 20 anos. Já tive alguns restaurantes, mas principalmente o buffet a gente já está lá cozinhando aí para eventos, festas e tudo isso há mais de 20 anos. Há 22 anos. E o buffet vai aonde a pessoa quer fazer a festa ou você tem um em lugar... domicílio, isso, sempre em domicílio. Eu vou colocar isso aqui na pia, pode colocar pôr? Aqui, pode colocar, chefe, fica à vontade. Então tem aí muita experiência já, né? E, Bárbara, olha só, eu cortei os cubinhos mais ou menos do mesmo tamanho, tá? É uma dica, que é justamente para você não ter um pedaço que vai fritar, vai pegar mais, outro vai pegar mais. Então, todos ficarem uniformes ali, com o mesmo ponto de cozimento, o ideal é que você corte todos eles do mesmo tamanho. E é um cubinho mais generoso, né? Não mais generoso. Esse não. é um prato para dar destaque na carne na hora de você empratar, tá? Até porque também, tanto o espanhol quanto os libaneses tem que ter comida farta na mesa. Não é? Não tem? Não então, tem não essa de com miséria, não. Não tem. Pedacinho com um pouquinho. Não. A gente gosta de fartura. Fartura, exatamente. E outra dica também é quando você vai tirar a carne da geladeira para fazer, tira ela com um pouco de antecedência, pelo menos uma horinha antes, meia horinha antes. Por quê? Porque se você colocar ela muito gelada ali, ela vai... Ela também, o choque térmico, ele vai fazer com que ela não doure direito, ela não cozinhe de maneira uniforme, tá bom? Às vezes pode ficar até, eu não sei se pode ser, mas às vezes a carne moída, quando a gente tem ela congelada, a gente quer descongelar, que ela não descongela por inteiro, fica umas partes que elas ficam emboladas, fica meio empedrada assim, né? Parece que você tá comendo uma coisa que não tá bem cozida. Então, põe para marinar na geladeira, tá? Mas tira um pouquinho antes. Uma meia horinha, uma horinha antes de fazer. Vou começar o refogado aqui, pode? Pode começar. Eu vou colocar o azeite na panela. Perfeito. Aqui eu estou usando 2 colheres de sopa generosas. Tá? Deixa eu só ver se está aquecido aqui. O máximo dele é 9, chefe. Se você quiser pôr no 9, quer que eu ponha para você? Põe por aqui para mim, por favor. Pode colocar, porque ele é mais devagarzinho. Então vamos pôr no máximo, que aí não te atrapalha aí. Sim. Aí essa carne, a gente vai colocar ela para dourar, para selar e dourar ao mesmo tempo. Tá. Depois ela vai ficar aquele fundinho, né, da carne saborosa ali pra gente poder... aquele caldinho gostoso, Isso. né? Tá. Será que ela vai dar um chiadinho aqui? Acho que ainda não. Ainda não. Eu acho que tava um pouco frio. Não tem problema. Mas a gente espera um pouquinho. Tem problema. A gente vai colocando, vai colocando devagarzinho, daqui a pouco ela começa. Uma ideia.
O grão de bico, você pode cozinhar ele antes ou ele tem que cozinhar, vai cozinhar junto com a carne? Ele vai cozinhar junto com a carne. Tá. Como ele ficou hidratando aí por, né, a noite toda, ele vai estar bem mais fácil de cozinhar. Tá. Agora, poxa, não tive tempo de pôr o grão de bico de molho da noite pro dia. Não quero ficar tanto tempo esperando. Põe na panela de pressão. Tá. Aí Tem você algum, põe na- por exemplo, o feijão a gente coloca de molho porque ele tira aquele gás. Tem gente que fala que é meio indigesto se não deixa de molho. O grão de bico, ele tem alguma questão assim que pode atrapalhar? Por isso que ele também fica de molho ou não? São leguminosas muito parecidas, né? E elas têm sim essa enzima, assim como o feijão, não tanto quanto o feijão tem mais. Mas ela tem sim uma enzima que pode dar um pouco de indigestão, pode dar um pouco de desconforto estomacal, mas bem cozido não vai ter problema nenhum. Se você conseguir deixar de molho hidratando, quanto mais tempo você deixar, mais essa enzima vai sair na água e você não vai ter esse problema. E se eu não conseguir, quanto tempo é indicado na panela de pressão? Pra Aí ele você chegar coloca assim? meia hora na panela de pressão, Meia hora. de 20 a 30 minutos, meia horinha, melhor. Tá. Só ela na panela de pressão com água, tira da pressão, você vai estar nesse ponto aqui para você colocar no seu refogado aqui. Tá? Eu sempre tinha uma dúvida. 20, 30 minutos depois que a panela começou a fazer o piruá. Depois que começou a chiar, sim. sim. Todo Então, mundo, 20, muita 30 gente minutos tem essa depois dúvida, começou a né? chiar. Começou, Tá. até porque se ela começou a chiar, é porque ela está fervendo. Tá. Então o Então, ponto você começa dela, a contar daí. o ponto dela é a partir do momento que ela pega fervura dentro Tá. da panela. Então ali começou, escutou o barulhinho, já marca 30 minutos, aí ela vai estar pronta. Depois disso, tira, faz o mesmo processo, drena, Tá. e aí você acrescenta na sua panela. Você aqui. sabe, chefe, que eu tenho um pouco de medo de fazer grão de bico. Eu acho Ah, que a é? minha avó falava que podia entupir a panela de pressão. E aí eu fico com medo, eu como sempre assim já. Ele pronto já. Eu fico com medo. Mas Pois é é. bobagem ou pode acontecer Olha. mesmo? Tem algum segredinho pra mim que tem um pouco de medo de... Assim como o feijão também, né? Acho que, na verdade, qualquer coisa que você coloque na panela de pressão, você corre... É um risco hoje que não... Eu acho que acontecia mais acidente antigamente. Hoje as panelas são mais... Tem também aqueles botõezinhos de segurança? Tem. Em casa, um dia desse, ele fez um barulhão. Eu falei, meu Deus, se esse foi o barulho do botão de segurança, você imagina uma panela explodindo. Mesmo, né? Meu Deus do Ó, céu. então, para deixar vocês tranquilos, mais de 20 anos de profissão, nunca aconteceu nenhum problema comigo com panela de pressão. E olha que eu uso quase diariamente panela de pressão. Eu tenho uma panela que as pessoas assustam quando chegam na minha cozinha. Porque é enorme. Que é uma panela de... Não sei nem quantos litros tem, mas ela é dessa altura aqui. Ó. Uau. Cabe e ela fica ali... Para começar a pegar esse chiado, Bárbara, ela leva assim quase uma hora. Você Ô, imagina? louco! Meu Deus. Você faz o quê Então- nela? Uma feijoada, uma boa feijoada Sempre nela? quando tem muita quantidade de carne para cozinhar, dependendo do evento que a gente faz, da quantidade de pessoas, né? Então a gente Você precisa usa usar ela, ela. Então, né? é sempre, mas nunca aconteceu nada. Tá. Graças a Deus a gente tem essa... Eu falo, eu gosto de viver perigosamente, porque eu falo que eu tenho medo do grão de bico, mas aí na hora que eu vou tirar a pressão da panela, eu ponho embaixo da água. Aí isso é pior ainda, falam que não pode. É pior porque você Então- dá um choque térmico, você vai esfriar, ela tá numa temperatura alta, e quando você coloca debaixo da água, ela vai... O que acontece com o metal quando você dá um choque térmico? Ele está muito quente e você esfria muito rapidamente. Você tem um problema, você pode fazer com que o metal, ele dobre, Ou você pode quebrar o metal. Ah. E nisso sair, né, Nossa, o vapor é com perigoso muito... mesmo. Esse Vou tipo de fazer acidente. isso. Não façam isso em casa. Não, da última vez que eu fiz feijão em casa, eu falei, não, eu acho que eu vou pôr a colher. Aí eu pus a colherzinha assim um pouquinho e deixei ele soltar a pressão, fui devagarzinho, não pus na água não a última vez. Não, então Melhor deixa. não, né? O que você pode fazer é pegar, por exemplo, uma colher. Eu faço isso, tá? O ideal é deixar ela aí sossegada lá Tá. na dela. Mas eu pego uma colherzinha de pau e aos poucos eu vou soltando assim. Então, foi isso que eu tá? fiz. Aí deu Deixa certo. ela ali, ela vai. E eu não pus na água e ficou tudo bem. E não tenham medo de panela de pressão, não, gente. É só. né? Não, a Não tenho maioria medo, das não, da histórias é panela de lenda, pressão. é lenda. Mas é que antigamente tinha muito aquelas panelas que
Não tinham, Tá indo né? aqui. Até nem acho que aquelas borrachinhas, eram umas coisas meio antigas. Hoje é tecnologia. Hoje tem panela de pressão automática, aquela que você fecha assim. Elétrica. Minha sogra tem esse elétrica. Elétrica, é. Ela tem, faz tudo, faz uma feijoada, faz tudo, não tem problema nenhum. Ó, então o próximo passo aqui é acrescentar a cebola Tá, e o pimentão. tá. O pimentão, se não tiver o vermelho, pode ser o verde, tá? Pode ser O o amarelo. Tá. Eu gosto do vermelho porque ele deixa mais colorido, deixa o prato, né, mais... Olha, super bonito, Isso. porque o grão de bico é mais amarelinho, aí você põe uma salsinha, então fica várias cores aí. Vamos colocar a cebola? Aqui tem Vamos uma lá. cebola picadinha, tá, gente? Aquele Uma quadradinho. Essa aqui é picadinha. roxa, mas pode ser a, Pode ser a a normal, se a branca, pessoa sem não problema tiver. nenhum. A roxa, ela é mais docinha um pouquinho, né? Ela é um pouco... Ou não? Não, verdade, sim. Ela tem menos picância. É. Ela é mais saborosa. Isso, é essa a palavra. Ela é mais saborosa. Eu adoro, por exemplo, guacamole. E eu gosto de fazer com a cebola roxa. Já fiz com cebola normal, mas não fica a igual, mesma né? coisa. É verdade. Não fica. Essa cebolinha roxa, ela dá um tchan especial. Eu tô colocando sal na cebola, tá? Tá. Para ajudar ela a murchar. Puxar. E vou colocar o pimentão. Tá. Gente, Uma olha só. pimentinha. Deixa eu pôr Se pra cá. aqui eu colocaria o alho também, se eu já não tivesse colocado o alho na carne, né? Para marinar tá. ela. Então Tá. aqui não precisa ir o alho, tá bom? Tá, perfeito. Bom, então eu já coloquei aqui a cebola, E aqui é deixar ela o pimentão, apurar, cozinhar esse pimentão, dar aquela murchadinha dá aquela também. murchada, sim. Tá. E eu só vou colocar mais um pouquinho aqui eu vou colocar as ervas, eu estava esquecendo. Ah, é verdade. Quem gostar de pimenta do reino, coloca. Uhum. É Ah, que eu já tinha gosto colocado também na Você já marinada, por colocado isso. pra não ficar muito É, forte, para né? ficar muito forte. Tá, então perfeito. Eu fiz uma misturinha de ervas aqui, ó. Vou colocando aqui o que você já usou, tá? Pra Isso aqui você não vai facilitar, usar né, mais, né? Não. Tá. Trouxe mais pra gente ver o que era o quê. Essa do açúcar mascavo eu achei legal, hein? Que essa daqui eu não conhecia, esse truque. Eu sou Do açúcar mascavo. eu sou o maluco do açúcar mascavo. As pessoas falam porque eu Você uso põe tudo? eu uso muito para dar E o dar bom é que ele é mais equilíbrio. saudável, né? Pra Ele dar não tem equilíbrio. problema, não. E fica tão gostoso quanto, né? Eu tenho aqui orégano, tenho tomilho, tenho um pouco de páprica. Aí você vai usar a erva seca que você preferir, tá? Manjericão tenho aqui. Faz esse mixzinho de ervas frescas, de ervas secas, na verdade, porque aí a gente vai realmente entrar na Turquia, né, nos povos aqui do Oriente Tem Médio. aquele de fumacinha aqui também? Não. Não sabe por que que é? E tem um cheirinho É de... defumado, é porque Defumado. E essa mistura eu faço lá no buffet. Então tudo isso aqui é produção nossa. Eu faço, a gente faz a gente delícia o cheirinho. desidrata a erva, a gente defuma a erva, por isso que tá com esse Nossa, cheirinho. maravilhoso. Cheirinho de defumadinho. Tem cheirinho de barbecue, né? Não é? Então, Muito gostoso. porque a gente tem um defumador lá que eu pego erva. Como é que você faz isso? A gente Tem um fogo especial? Como que é? na verdade lá eu tenho um grande que a gente defuma embutidos e um Tá. monte de coisa. E tem um outro menor que a gente usa para ervas. São lenhas frutíferas, eu tenho laranjeira, amora, pêssego. Às vezes eu faço brinco lá com umas Uma madeiras, misturinha. ensaco a erva em sacos especiais, que são sacos de pano. Entra no defumador na parte de cima, enquanto essa lenha vai queimando lá embaixo, ela vai soltando só a fumaça nesse saco. Fica ali por volta de 8, 9 horas. Gente, Depois ela até fica ficar com esse sequinha perfume assim. aí, né? Olha que legal, eu Então, não imaginava que seria assim. Achei que era, sei lá, uma coisa no forno, rapidinho ali e tal. Não, mas dá para fazer no forno pra também, fazer dá. também. Tem outras técnicas de fazer no Mas forno. nada como, gente, nada porque como a um gente fogão a usa- lenha, né? Numa quantidade maior, né? Então a gente dá uma Você já caprichada. faz pra você deixar ali, né? Deixa eu perguntar, você gosta de pimenta? Eu gosto assim, não daquela pimenta que tira o sabor da comida. Sabe? Ó. Porque tem aquela pimenta que tira o sabor da comida. Essa eu não gosto. Mas, por exemplo, a pimenta biquinho, a pimenta dedo de moça, essas eu gosto. Eu acho que dá um tchan sem tirar o sabor da comida. Pronto, então para quem gostar, para você que eu vou colocar só meia sem semente, tá Tá. bom? Pode ser? Pode, Só para dar sabor? pode, isso. Eu gosto Pronto. só do sabor. Aqui. Só para ela Dá perfume O que é legal também. para combinar com esse prato? Você fez aqui um arroz branco. Você acha que o arroz branco é o
Um acompanhamento bom? Eu pus o arroz branco aí porque é o nosso basicão do dia a dia, né? Tá. A gente sempre tem uma panela, tem alguma Pronto, coisa na uma geladeira, coisinha né? pronta, é. Um arroz pronto ali. Sempre. Com arroz branco ele vai legal, com purê de batatas vai bem também, tá? Você pode usar a criatividade aí, ou você pode até consumir, como ele fica, quando ele sai, se você deixar ele com um pouco mais de caldo, você pode usar ele, você pode consumir ele sozinho. Porque ele já tem o grão de bico, né? Já tem a proteína, já tem o carboidrato. Né? O carboidrato. Né? É uma refeição Legal. completa aí. Legal. Mas um arrozinho branco combina bem, né? E no frio, quando frio. tiver frio, não é o caso agora, né? Mas no frio, você pode fazer ele, tirar ele quente e consumir ele sozinho, como se fosse um caldo. Deixar bastante caldinho, que esse aqui tá bem com bastante caldinho. Como agora tá calor, mas isso pode ser congelado, então você pode fazer, congelar uma parte. Quando tiver frio, você vai lá, tira, sabe quando você põe na panela um pouquinho de água, deixa ele derreter, fazer uma sopinha, né? Um caldinho. Ferveu, você coloca num pratinho, uma torradinha e ó, no frio isso daqui. Olha, nós não vamos conseguir provar esse que você está fazendo aí, porque o grão de bico Mas já tem vai um ali. demorar quanto tempo o grão de bico na receita aí pra gente 1h30 mais ou menos, tá? Não é na pressão, é na panela normal, Na panela né? normal, isso, Tá. na panela normal. Que Vou você só colocou finalizar a mais? aqui, Pode então, ó. finalizar. 2 molho colheres de de extrato de tomate. tomate para dar Ficar sabor mais- aqui também. Tá. E depois aqui, Uma cor também, né? aqui ele vai... murchou já tudo aqui, eu vou Certo. colocar... Eu tenho um caldo. Olha só, gente, o caldo pode ser qualquer caldo que você tem em casa, tá? Tá. Esse daqui é um que a gente faz lá e congela. Tá? Então eu vou colocar tem aí dentro? aqui caldo de carne, que a gente faz tá. aquele caldão basicão, né? Tá. Mas pode ser aquele de tablete, não tem problema. Sim. Mas se você puder fazer o mais natural aí na sua casa, é melhor, né, chefe? Isso. E a gente sabe que tem tanto sódio, né? Esses outros. Exatamente, por isso que a gente prefere fazer, né? Legal. Quanto mais natural, melhor. Melhor. Ó, agora aqui eu vou completar com água. Eu vou até pegar meu pratinho já. Daqui a pouco eu vou Completei com água. com água. Vou esperar ferver Tá, aqui no caso você vai esperar ferver antes de colocar antes de colocar, mas eu vou o grão de colocar bico. já Mas pra vamos gente pôr aqui adiantar só o pra processo. gente já simular pra quem tá em casa assistindo. E aí daqui a pouquinho você já vai ver um que ele já trouxe aqui pronto. Tem aqui esses que ele já mostrou aqui, mas ele trouxe um quentinho aí pra eu Prontinho provar, ali. né, chefe? Ó, o grão de bico tá aqui. Ferveu, eu vou acrescentar o grão de bico. E aí deixar 1h30, é isso? 1h30. Tampei, abaixei o fogo. Depende ele vai estar também fervendo. do fogo, né? Tem fogo que é mais rápido. Esse nosso aqui com certeza iria 1h30. Provavelmente. Tá. É só você testar. Quando a carne estiver macia, o grão de bico estiver também macio, você já pode tirar. Tá. O importante é que ele vai harmonizar todos esses sabores aqui dentro. Você vai tá bom? olhando, né? Tá no ponto, tem gente que gosta mais al dentezinho, tem gente que gosta menos. Então vai muito do gosto, né? Exatamente. Do gosto de cada um. Bom, Vamos provar? vamos lá. Então, eu vou servir você com um arrozinho, pode ser? Pode. Vou montar um claro. pratinho. Vou montar um Delícia, pratinho pra você gente. rapidinho. Olha lá, um arrozinho, ó. Você coloca num potinho, Ai, tá ótimo assim, chefe. Pronto. Você coloca um arroz, põe uma salsinha bonitinha, serve bem a tua família, né, chefe? Que é tão gostoso a gente... Não é esse carinho todo, né? Tá ótimo, chefe. Tá Aqui bom? Tá ótimo pra gente provar. É que eu sou exagerado, você sabe, né? Eu gosto de servir. Você tem origem italiana, espanhol? Tem o quê? Eu sou uma mistura de português com espanhol, com brasileiro, então, porque até a gente índio na gosta minha de comer, família né? lá se puxar lá atrás. Não tem jeito, a gente gosta de comer. Vamos provar aqui comigo? Vamos lá. Olha lá, eu vou provar um pouquinho de... Vou provar primeiro a carne sem o arroz, tá? Que eu quero provar esses temperos Tomara que esteja aqui. bom, hein? Que olha, o cheirinho... Olha o Tá bom bife mesmo? fofo. Experimenta ver se ele tá bem fofinho. Não mente pra mim, hein? Não, maravilhoso. Com pimentãozinho. A pimenta super... Super de Dá leve, um né? bem pra Uma sentir. só pra dar sabor. Perfume. Ó. Arroz soltinho, hein? Ai, que maravilha. Ó. Vamos Obrigado, rodar, viu? sobe o som! Vai rodar? Vamos rodar, Eu vamos gostei, rodar. então Então tá vamos rodar. Aqui quando a gente gosta tem que rodar. Vamos lá também. Que maravilha. Obrigado. Olha, Bárbara. eu que agradeço.
agradeço. Já deixa aqui meu pratinho, que daqui a pouquinho a gente vou terminar de comer. Eu acho que eu vou conseguir todo mundo aqui. Ai, tomara, que aqui o pessoal gosta, o pessoal é bom de boca. Quero que você passe os seus contatos pra gente, por gentileza, pra quem estiver nos assistindo. Aqui, ó. No Instagram, chefe com F, Gastão, sem o tio, Mota com 2 T's, tudo junto, chefe Gastão Mota no Instagram. Vai lá, você encontra todos os nossos produtos, contatos nossos estão lá também, do buffet, os pratos, fotografia, receitas. Você tá faz tudo lá. confeitaria também, chefe? Confeitaria Ou não? É mais não. a parte da cozinha Parte quente. salgada, parte Tá. de cozinha Perfeito. salgada mesmo. Tá bom? Muito bom, olha, tá maravilhoso. Eu vou continuar Que bom. aqui daqui a pouquinho comendo meu prato. Enquanto isso, todo dia, chefe, a gente traz uma frase pra inspirar quem tá nos Maravilha. assistindo. Olha a nossa frase de hoje, ó. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Olha que forte. Ai, que lindo. Não é, chefe? Muitas vezes a gente tem um sonho, a gente não sabe o que fazer com ele, né? E é tão bom a gente se apropriar do nosso sonho para que ele realmente se torne verdade. Se você não se apropriar daquilo que é teu, vai vir outro, vai apropriar. Ou você vai ficar trabalhando em prol do sonho do outro e não vai construir o seu. Então foca no seu sonho, corre atrás, que tudo vai dar certo no final.